Bom, vamos lá, gente. O presidente americano Donald Trump anunciou tarifas adicionais de 100% para as importações chinesas a partir de novembro. O revés na negociação comercial entre as duas potências acontece a poucos dias do encontro previsto entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o chefe da diplomacia americana Marco Rubio em Washington. Veja na reportagem de Luciana Amaral. A expectativa é que Mauro Vieira e Marco Rubio se reúnam sexta-feira que vem em Washington. A comitiva brasileira deve contar ainda com integrantes dos Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A ideia é dar sequência à conversa que o ministro das Relações Exteriores brasileiro e o secretário de Estado americano tiveram ao telefone nessa última quinta-feira. O encontro também é fruto do acerto entre Lula e Donald Trump e deve preparar o terreno para o encontro pessoal entre os dois presidentes. Nesta sexta, Lula brincou que, por ser alguns meses mais velho que Trump, tem idade para falar mais grosso com ele. O mandatário brasileiro reforçou a importância de não depender de um único país no mercado externo ou do humor de um presidente. Se você acha que lambebota te ajuda, vai cair do cavalo. As pessoas respeitam quando as pessoas percebem que você tem autoridade moral, tem caráter. O Brasil busca avanços efetivos para reverter o tarifaço de 40% sobre produtos nacionais e as sanções a autoridades. A avaliação no governo é de que o convite oficial de Rubio a Vieira, após conversas mais discretas, faz cair por terra a narrativa da oposição de que Trump o designou para travar as negociações. Ainda assim, a orientação de Lula é procurar novos mercados aos produtos brasileiros, já que as incertezas econômicas continuam e a guerra comercial americana não acabou. Nesta sexta, Trump anunciou tarifas adicionais de 100% sobre importações da China. A alíquota se soma aos 30% já em vigor, numa escalada de tensão entre os dois países depois de um período de relativa trégua. Os Estados Unidos também pretendem impor controles de exportação sobre todos os softwares essenciais fabricados em solo americano. Brasil e China intensificaram o comércio bilateral desde o início do tarifaço, para a desconfiança dos americanos. Ainda assim, a diplomacia brasileira avalia ser preciso acompanhar os desdobramentos da nova decisão de Trump para entender seus impactos na economia nacional. Kelly, vamos começar pela relação Brasil-Estados Unidos. Dá para apostar, você sente aí em Washington que, de fato, a Casa Branca está a fim de negociar com o Brasil? Olha, Caio, eu acho que essas ligações dessa semana entre os presidentes, entre o secretário de Estado, o ministro Vieira, realmente deram sinais muito positivos, depois de meses, né, de não avançar. E então, pessoalmente, eu tenho pelo menos um pouco de optimismo do que a gente tem uma possibilidade de avançar nessas conversas. Para mim, o que vai ser mais importante na semana que vem é definir o escopo das negociações, porque tem muitas coisas na mesa. Tem comércio internacional, logicamente, mas tem temas que não tem nada a ver com comércio internacional. Então, eu acho que é por isso que o presidente Trump pediu para o secretário de Estado, e não o USTR, nem o secretário de Tesouro, liderar este processo, e eu acho que isso reflete muito o trabalho por muitos atores, Itamaraty, setor privado, presidência, Casa Branca, ou seja, eu acho que tem assim muitos esforços que estão puxando para frente para, assim, pelo menos tentar de ter um resultado positivo dessas conversas. Ô, Jussara, você está acompanhando aí de perto toda essa movimentação do governo brasileiro. A Kelly ela se sente otimista, né? Um otimismo cauteloso, eu imagino, né? Pela sua fala, Kelly, nós aqui também, né? A mesma percepção nossa. E o governo, Jussara, como que está olhando? É quase o dia D, né? Uma preparação, o dia D vai ser quando o Lula estiver com o Trump. Mas para esse encontro da semana que vem, o que você tem ouvido aí em Brasília? O que Brasília vai levar, o Mauro Vieira vai levar para o Marco Rubio?
Olha, Caio, o governo brasileiro tem tratado desses encontros como um processo que se iniciou. Ele até aqui tem sido positivo, tem dado sinais de que tem sido favorável, mas com muita cautela. Até porque o que eles me dizem aqui em Brasília, nas conversas tanto no Itamaraty quanto no Palácio do Planalto, é que as sanções continuam em vigor, nada mudou. Continua as tarifas de 40%, seguem também as sanções às autoridades e, portanto, o que eles dizem é o seguinte, segue um processo, as sanções seguem valendo e é um processo agora longo de construção de confiança. Portanto, não dá para imaginar que uma única reunião vai resolver todos os problemas. Eles falam mais o seguinte, olha, foi uma escalada muito rápida dos Estados Unidos em relação às sanções ao Brasil. Agora, até mesmo para poder, esse recuo dos Estados Unidos precisa ser trabalhado. Ou seja, o que eles imaginam é que os Estados Unidos não vai mudar totalmente as sanções de um dia para a noite depois de uma única reunião. Pelo menos é o que eles imaginam. E que é preciso, de alguma forma, o Brasil apresentar algumas possibilidades para que, ao final dessa reunião, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos saiam dali vitoriosos, digamos assim, ou pelo menos consigam passar a percepção de que ninguém saiu perdendo, que ninguém cedeu mais do que outro. Então, esse é um ponto importante que eu tenho observado aqui nessas conversas, até porque essa primeira conversa do Marco Rubio com o Mauro Vieira, ela, como vocês já citaram, ela é um preparativo para essa reunião, de fato, entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, que ainda está no futuro mais longínquo. Dorival, você retornou ontem aqui para o WW, a gente não tratou desse assunto, embora eu saiba que você tenha tratado no Prime. Qual a sua visão mesmo? Assim, você acha que a gente evoluiu, estamos num caminho de evolução com o Trump, Lula-Trump? As táticas do Trump, elas incluem manter a iniciativa e manter o impacto. E ele tinha perdido essas duas coisas porque o Brasil desistiu dos Estados Unidos depois da imposição das tarifas e das sanções contra o Alexandre de Moraes. O Brasil não tinha como fazer as concessões que os Estados Unidos exigiam e simplesmente voltou seus olhos para outros parceiros, como a China, a União Europeia. E aí foi perdendo toda a iniciativa, Trump foi perdendo toda a iniciativa e todo o impacto. Começou a ser ignorado realmente pelo Brasil, né? E aí ele precisou retomar a iniciativa para ter impacto. E para isso ele precisou trazer de volta o Brasil para a conversa, né, para o jogo, e oferecendo ali uma esperança de negociação. É assim que ele age. Ele está fazendo a mesma coisa hoje com a China. Como ele vinha negociando ao longo de meses e não conseguiu moldar o comportamento da China, aí então agora ele volta à pauta das tarifas. Então a intenção é a mesma, o movimento é o contrário, porque ele tinha colocado tarifas para o Brasil e não funcionou. Ele tinha retirado tarifas da China e não funcionou, então ele recoloca. Mas não é uma mudança de motivações, não é uma mudança de estratégia, é uma mudança puramente tática. Não significa que o Trump tenha desistido de provar que ele, como líder da direita, é o defensor da liberdade, da democracia, e que é a esquerda, sim, que usa a justiça para reprimir o povo, e que a esquerda é que é autoritária. Ele não desistiu dessa pauta, ele apenas precisa voltar para o jogo para impor e reencenar toda essa pauta. E também tudo que ele acredita sobre comércio, porque embora o Brasil tenha déficit com os Estados Unidos, ele acredita que há um comércio injusto, né, que o Brasil impõe tarifas e barreiras não tarifárias injustas para os Estados Unidos. Então, se ele tem superávit, ele poderia ter muito mais se fosse um comércio mais justo. Então, ele continua acreditando nisso, continua querendo defender as big techs, as plataformas digitais, que na visão dele são objeto de repressão e além disso, de impostos também por parte do Brasil. Sim. O Kelly, agora um outro assunto diretamente relacionado a este é essa taxação, né, de 100% dos Estados Unidos sobre a China. A rigor,
O que o Trump fez foi um chamado ao Xi Jinping à negociação. É essa a estratégia, mesmo porque a restrição à exportação das terras raras chinesas só entra em vigor no dia 1º de outubro. Né? Como você viu esse tarifaço sobre a China, esse retorno? 1º de novembro, perdão. O novo tarifaço, né? Porque a última vez que a gente alcançou este nível, alcançou um pouco mais tarde, né? Foi 145%. E os mercados não reagiram bem. E se viu os mercados hoje já com essa taxa de tarifa amenizada de 130%, na China, também os mercados reagiram muito negativamente. Então, vamos ver quais repercussões que vemos disso a semana que vem. Mas eu acho que o presidente Trump, ele achou que não tinha opção a não reagir às ações que a China tomou com respeito a restringir as exportações de terras raras e minerais críticos, as ações com respeito às taxas de navios americanos nos portos chineses e também o fato que é muito bom para o Brasil, muito ruim para os Estados Unidos, que pararam de comprar a soja americana, né? Enquanto estas tarifas de fentanol ainda estão em vigor. Então, só quero destacar uma coisa, que a China tomar essas ações agora, assim, meras semanas antes de uma reunião bilateral entre os presidentes, não é nada comum para a China. Geralmente, eles tentam, os dois lados tentam, de abrir um espaço para poder ter uma reunião bilateral dos líderes que pode ser chamado um sucesso no final das contas. Então, tomar essas medidas agressivas pela parte chinesa, eu acho que mostra que eles entendem muito bem que nessa relação eles têm a alavancagem na negociação. Eles aprenderam isso quando limitaram as irmãs industriais faz alguns meses, né? Então, para mim, eu acho que o Trump não queria entrar numa conversa diretamente com o Xi, numa situação desequilibrada nesse sentido. Então, por isso que eles tomaram essas ações e eu diria que para o Brasil, voltando à conversa anterior, é até bom que tudo isso está acontecendo, porque realmente ter duas guerras quentes, vamos dizer, no âmbito comercial, especialmente dado que estamos sofrendo agora com vários desafios políticos e econômicos aqui nos Estados Unidos, com o shutdown e tudo isso, já seria difícil para o presidente Trump. Jussara, esse tarifaço do Trump à China não assustou, de certa maneira, Brasília, pelo que vai encarar ali diretamente o Mauro Vieira com o Trump e posteriormente o presidente Lula? Olha, Caio, exatamente. O que o Brasil reforçou o alerta que já está. O fato de haver uma sinalização de Donald Trump, desse encontro que está marcado para a próxima semana entre Rubio e Mauro Vieira, isso não significa que o jogo está ganho. Pelo contrário, serviu mais, né, reforçando a estratégia de que é preciso ficar alerta, porque é uma negociação longa. Essa é a percepção. Na verdade, acaba não surpreendendo, porque eles imaginam e assim dizem que esse é o estilo de Donald Trump, que é, e sim, imprevisível. Então, as coisas mudam com muita rapidez na gestão Trump e o Brasil se vê esse novo tarifaço em relação à China como a concretização, né, a confirmação desse estilo de Trump e que serve de alerta para não ficar tranquilo em relação a essa negociação. Lorival, agora dando um passo para trás, a gente está falando bastante do tarifaço do Trump, o retarifaço do Trump contra a China, mas ele, na verdade, é uma medida de retaliação à China restringir a exportação de terras raras para os Estados Unidos. A jogada do Xi Jinping também é uma cartada já dentro do ponto de vista de uma guerra tecnológica, guerra do IA, ele está blefando, não está? Como que é qual o cálculo que a China fez aí? Essas questões estão interligadas, né? Então, lembre-se, vamos lembrar que foi o Trump que impôs
tarifas à China, né? Ela já vinha carregando uma tarifa de 10% e ele elevou essas tarifas e foi elevando. E no momento em que a China, além de ter os minerais críticos que ela tem, que todos dependem dela, ela tem também avançado muito na tecnologia de produção dos chips, anunciando conquistas importantíssimas de conseguir fazer o treinamento dos chips, né, o machine learning dos chips, de forma muito mais barata do que os Estados Unidos. E ao obter conquistas desse tipo, é ela que começa a ter interesse até mesmo na restrição da entrada dos chips americanos. Então, hoje, o Xi Jinping adotou uma medida em que restringiu a entrada dos chips da Qualcomm americana no mercado chinês, que é o mercado mais importante para a Qualcomm. Então, demonstrando que essas medidas de restrição de exportações de chips altamente avançados dos Estados Unidos para a China já não tem mais o impacto, já não é mais uma forma de pressão dos Estados Unidos sobre a China. Foi esse o recado que o Xi Jinping deu hoje e isso está assustando o Donald Trump, que está retirando dele, né, as cartas que ele tinha para jogar com a China. Parafraseando o Trump ao dizer para o Zelensky, você não tem cartas, é a China que está dizendo isso para o Trump, você não tem cartas, né? Então, nós estamos assistindo a uma virada muito significativa na relação entre China e Estados Unidos, e China está dizendo o seguinte, olha, agora, na verdade, você é que tem que vir atrás de mim, né, e me oferecer coisas. E como a Kelly disse, nessa safra de agora, que começou no dia 1º de setembro, eles não compraram um grão de soja dos Estados Unidos, que tem aquele eleitorado, aquela base eleitoral importantíssima no Iowa, no meio oeste americano, né? Então, assim, a China está jogando de uma forma muito contundente e o Trump está assustado e hoje falou, nossa, a China está muito agressiva, quando foi ele que deu origem a essa guerra. Kelly, bem brevemente, a sua aposta é numa escalada entre China e Estados Unidos ou em um acordo? Eu acho que muito vai depender na reação dos mercados a semana que vem. Eu acho que se os mercados são muito baleadas, eu acho que o Trump vai ter que achar algum tipo de acordo. O problema, o desafio para ele é que politicamente um tema no qual os democratas e os republicanos podem concordar é que China é um desafio e uma ameaça à segurança nacional. Então ele vai ter que realmente usar bastante cautela nessa negociação, porque algumas pessoas aqui nos Estados Unidos já estão reclamando que China realmente está numa situação até privilegiado quando compare a situação, por exemplo, do Brasil, que assim, antes da ameaça de hoje tinha uma tarifa mais alta do que China.